Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. E aí, gente, tudo bem? Já 2025, já superou 2024? Ainda tá no pré-pandemia? Piscou o olho, o tempo passou? Sua relação com o trabalho, com o tempo, como é que tá? Então, hoje, eu quero saber o tamanho desse caos, para saber se dá para sorrir, se não dá para sorrir. Mas eu tenho um convidado que, quando ele vai dar aula para as minhas turmas ficam assim, nossa, mas é possível sorrir no caos do trabalho? É possível construir algo a partir desse caos? O caos tem que melhorar ou não tem que melhorar? Então, eu tô aqui hoje com um amigo, vou chamar de amigo já, muito querido, muito inteligente, e que, quando ele tá junto, principalmente dando aula para as minhas turmas, eu fico 2 horas calada. Você consegue me imaginar? 2 horas sem falar? É o que acontece nesse efeito hipnótico aqui. Eu estou com Cláudio Brunoro ou Brunoro? Brunoro. Brunoro. Muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado a você, Ana. Você falou que só eu para fazer você sair de casa em dezembro para vir gravar. Você não tem ideia como foi um desafio, porque assim, a agenda é um caos. Eu entendi que eu achava que eu tinha uma agenda caos, mas aí eu descobri a sua. Aí você ressignificou caos. Pronto. Então, sorrindo no caos é um outro patamar. Perfeito. Com certeza é um outro patamar. Perfeito. Então, muito obrigada. Eu sei, a gente está gravando em dezembro, né? Para quem não entendeu muito, a gente está gravando em dezembro de 2024. Essa mistura de fim de ano com fim do mundo, Sem dúvida. né? Que tá assim, uma loucura. Eu costumo dizer que dezembro, todo mundo acha que 9 mulheres fazem um bebê em um mês, né? Perfeito. É impressionante, porque assim, você fala, não, mas não dá para entregar. Não, mas era para você ter pedido em agosto. Não dá para entregar porque você tinha que ter pedido em agosto, não 3 de dezembro, né? Então, quero te agradecer muito. Acho que esse é o valor e a bênção de ser bem-vinda, como eu gosto de dizer. E me sinto muito bem-vinda por você. E quero que você conte a sua história, o que você faz da vida, faz seu Globo Repórter para mim. E aí eu quero conversar com você sobre trabalho a partir de uma perspectiva específica que você sabe qual é que é a sua especialidade. Então, vamos lá. Maravilha, Ana. Vou conduzir aqui, você me puxa a ver para onde você quer ir. Talvez eu vá um pouco errático no sentido das temporalidades, mas aí você vai... Caos. Vai. Eu vou começar por agora. Tá Né? bom. Então, hoje eu diria que o meu trabalho é te ajudar a conectar o fazer e o prazer. Hoje esse é meu trabalho. O meu trabalho é ajudar você a ter um trabalho melhor. O meu trabalho é ajudar as pessoas a chegarem lá. E o que é chegar lá? Se reconectar com as suas habilidades e virtudes, podendo manifestar isso para o mundo e fazendo algo de bom para si e para os outros. Como que isso pode acontecer? Eu acho que essa é a grande questão que a gente pode trazer, né? Como que a gente pode falar, no meio desse caos todo, que isso é possível? Né? Acho que esse é um dos grandes desafios para a gente pensar. E aí, hoje é o que eu acredito, hoje é o que eu pratico, e aí a tentativa e a busca pela coerência por isso é fundamental. Né? Porque senão a gente vai dizer isso para uns e não vai praticar isso internamente. Então, como que a gente coloca tudo isso não só no manifesto, mas também na ação? Né? Ou seja, uma ação que busca pensar um mundo que não está construído. Ou seja, o que procuramos? Né? Se a gente pudesse falar para todo mundo, puxa, acho que queremos um mundo com diversas virtudes. Que não tenha guerra, que não tenha fome, que as pessoas estejam tranquilas, saudáveis, seguras, entre outros aspectos, que eu poderia traduzir isso como um mundo próspero e sustentável. Só que esse mundo não está construído. Muitos querem morar nele, muitos querem esperar chegar, mas ele não está pronto. Então a pergunta que fica é, vamos fazer? Vamos fazer junto e vamos tentar ver... Porque talvez tenha mais prazer neste fazer, que é construir e não só morar. E esse é o grande desafio. Mas a gente tem que fazer uma pergunta, né? Uma pergunta sistêmica. Né? Se eu quero uma sociedade, um mundo próspero e sustentável, que organismos fazem parte deste mundo? Que organismos, que células constituem esse corpo maior para poder fazer esse mundo? E aí a gente vai pensar em organismos familiares e organismos institucionais. Já que você quer ir para o mundo do trabalho, um trabalho mais formal, vamos falar do mundo das instituições, das empresas, das startups, públicas ou privadas, pequenas, médias e grandes, pouco importa. Equipe, autônomo ou microempresário, a diferença não faz, mas o que a gente espera disso? Que ao mesmo tempo sejam iniciativas que busquem um resultado, mas que tenham um propósito. Não só resultado, porque provavelmente vai ter mortos e feridos,
Mas não só propósito. Porque na mesma analogia para o ser humano, né? Da mesma maneira que o ser humano precisa de ar para respirar, fôlego financeiro para essa sociedade ainda é necessário. Então é necessário o fôlego financeiro, mas precisa tomar cuidado para não se apaixonar pelo fôlego financeiro. Eu preciso prestar atenção que ele é um prato. Tangível, mensurável, de curto prazo, que resolve muita coisa. Mas tem um outro, porque como o ser humano, depois que ele respira, ele não fica procurando ar. Cadê o ar? Cadê o ar? Como é que eu faço para achar? Não! Eu já garanti isso, já saí do módulo sobrevivência. Eu tenho outros desejos, outras aspirações. E aí, como é que eu persigo isso? Então, que organizações, que organismos nessa sociedade sustentável e próspera seriam interessantes estarem sendo construídas? Porque também não estão prontas e precisa de muito trabalho para ser feito. Organizações que têm resultado, mas têm propósito. Só que propósito é intangível, não mensurável, qualitativo e não quantificável, e eu quero comparar. Eu quero tentar falar, puxa, mas compara esse com esse. Eles são de naturezas diferentes, é incomparável. Então tem que olhar para dois pratinhos, que eu tenho que nutrir, que eu tenho que alimentar, que eu tenho que pôr atenção. De vez em quando um vai me fazer o outro perder a atenção, mas de vez em quando eu tenho que lembrar que é por esses dois. E não ou. Porque essa é a grande discussão hoje, né? Como é que eu saio da dicotomia uma coisa ou outra e levo pro E? Vou continuar, posso? Deve, por favor. Tá, falei pra vocês, eu quero só falar duas coisas aqui. Falei pra vocês que eu fico 2 horas calada, né? Se botar um corte aí da minha câmera, eu tô assim, ó, olhando e aprendendo. E a segunda coisa é, vocês vão perceber que o Cláudio, acho que é a única pessoa que fala de propósito e eu não tenho ranço. E no final eu vou explicar. E ele sabe por quê. Maravilha, então vamos lembrar disso. Vou anotar aqui também. Bom, vamos descer o nível... Vai. Bom, então peraí. Então, se esse é o organismo, o que ele tem dentro? Que ambiente que ele tem? O que ele promove? O que ele tem que ser discurso coerente com a prática? Porque senão vira proposite. Senão eu simplesmente estou dizendo uma coisa, maquiagem de propósito, ou qualquer outro nome que a gente quiser, enfim. Purpose washing, o nome que está aparecendo por aí. Purpose washing, adorei. A mesma lógica do greenwashing, da sustentabilidade. Sim, do social washing também. Social washing, todos eles de maquiagens, né? Bom, um ambiente produtivo e saudável, porque tem que ter produção, tem que ter um produto, tem que ter um serviço, tem que ter uma entrega, tem que ter uma ação, tem que ter um fazer. Mas, de novo, não pode ter mortos e feridos para a entrega acontecer. As contrapartidas dessa discussão. Então, vamos fazer uma coisa saudável e não tóxica? Saúde física, saúde psicológica, todos os ambientes saudáveis que sejam nutritivos, ou seja, que a pessoa possa sair melhor do que ela entrou. E não ao contrário, né? Que ela fique lá e eu use as pessoas como recurso e deteriore as pessoas nesse processo. Não. Ambientes saudáveis e produtivos. O E de novo, mais uma vez. Que indivíduos, então, buscamos nessa conversa? O que nós estamos almejando? Claro, também tem o E na conversa. Toda a minha contribuição precisa e é esperada uma retribuição. Eu dou meu tempo, eu dou minha inteligência, eu dou minha criatividade, eu dou meu corpo, eu dou de mim. Como é que eu faço não um descompasso, mas como é que eu faço uma contribuição e uma retribuição, ou seja, ônus e bônus compatíveis? Claro que a primeira delas, a mais material, a mais tangível, retribuição financeira. Mas a gente já entendeu que se for só por isso, tem muito dia no mês para esse tal de dia do pagamento. Então como é que a gente olha e fala, sim, precisamos pagar boletos, e isto é importante, mas também fazendo algo com sentido e significado? Ou seja, a grande pergunta que fica é, alguém quer ser mais feio do que é? Ai, eu adoro quando você faz essas perguntas. Você vai... Claro que não. Claro que não, já basta a minha feiura, pelo amor de Deus. É isso, já basta o quanto eu não sou uma mulher grega alta, né, na coisa simétrica toda, de olho azul, de cabelo louro, entendeu? Então vamos uma lá. Paquita da Xuxa, já basta. Então vamos converter essa pergunta para o mundo do trabalho. Alguém quer fazer algo mais mal feito do que é capaz? Também é uma pergunta estranha. Não, Então, com certeza não. Então quem é esse ser humano que nós estamos falando, que trabalha nessa organização, que vive nesse ambiente, que quer construir uma sociedade mais próspera e sustentável? Alguém que quer ser útil, quer fazer as coisas bem feitas, quer mostrar para que veio no mundo, quer deixar sua marca, seu legado, quer ser capaz de manifestar o que tem dentro de si, suas virtudes e habilidades. E toda vez que ele é impedido de fazer isso, por motivos internos ou por motivos externos, vai ter consequência para ele, para o time que ele faz parte,
para o cliente usuário que participa ou que adquire, para a organização, para o limite, para a sociedade. Para a sociedade, lógico. Só que aí vem a discussão, né, Ana? A gente vive, infelizmente, uma premissa falsa há mais de 300 anos. Por volta de 300 anos, desde a época de Adam Smith, muitos de nós conhecemos essa pessoa por conta do estudo que ele fez e do livro famoso que ele ficou, Pela Riqueza das Nações. A Mão Invisível. A Mão Invisível, em que ele está analisando diversas situações, mas uma delas que eu vou contar de maneira caricata é quando ele estuda a passagem do mundo artesão, do trabalho artesão, para o trabalho industrial. E ele está analisando uma fábrica de alfinetes e ele percebe que é muito mais eficiente, é muito mais produtivo, ao invés de um único ser humano fazer começo, meio e fim daquela entrega, daquela obra, como um sapateiro, por exemplo, que entregaria todo aquele processo artesão, era muito mais eficiente e produtivo que o primeiro, ao fazer um alfinete, pegasse o arame, o outro cortasse, o outro fizesse a ponta e o último colocasse na caixa, e ele estaria fazendo o que a gente hoje conhece como algo natural, chamada divisão do trabalho. Hoje, para nós, é inconcebível não pensar uma organização que não tenha isto como conceito. Claro. Mas, na época, a gente podia fazer o seguinte raciocínio. Puxa, mas vai ter alguém que vai cortar o dia inteiro? Só ficar cortando? Só ficar cortando. Os tempos modernos, né? E o aí, jovem que não viu tempos modernos... Charlie Chaplin, com certeza. E aí vem a premissa falsa. O ser humano, em troca de retorno financeiro, é capaz de fazer qualquer algo, pouco importa o algo a ser feito. Qual é a premissa falsa? O algo importa sim. Claro, infelizmente, a gente vive num Brasilzão que tem uma linha. E com certeza, eu garanto e eu entendo isso. Abaixo dessa linha, ganhar mais é garantir comida na mesa. Exatamente. E garantir um teto na cabeça da minha família. E esse é a razão. Eu encontro sentido por isto, para isso. Mas passada essa linha, e tem gente que já passou. Claro que dá mais conforto, claro que tudo mais ganhar mais, mas por vezes falta algo. Coisas com sentido e significado. E aí, sentido e significado, como bons psicanalistas, é uma coisa para cada pessoa, né, Cláudio? Claro, com certeza. Com certeza. Tá. Quero, então... Bom, você falou que você faz hoje, né? E gostei que a gente já foi para um lugar que... Opa! É para isso que a gente está aqui. O que você fazia antes? Como você fazia antes? Eu queria que você falasse muito da Jornada dos Inquietos. Falo. Muito, porque esse nome, para mim, ele é tão incrível. Perfeito. Inquieto, a pessoa inquieta. Perfeito. Eu sempre fui a criança inquieta. Perfeito. A jovem inquieta, enfim, né? O que é isso? Então vamos lá, eu vou contar primeiro quem é e depois como eu cheguei. Perfeito. Como eu idealizei a Jornada dos Inquietos. Primeiro é assim, né? Puxa vida, volta e meia ou outra, a gente está se perguntando, depois de uma certa jornada de trabalho e tudo mais, ou seja, um certo período, vamos pensar assim, quais são as grandes divisões do mundo do trabalho? Estou saindo do ensino médio, estou escolhendo a minha faculdade, a minha profissão, que tudo mais, tudo bem, a discussão de várias outras, mas existe uma grande escolha ali. Então é a saída do mundo, né, da educação básica para, enfim, especialização. Ainda existe, ainda existe. Vai existir por algum tempo ainda, eu acho. Exatamente. Podemos até falar um pouco sobre isso, mas, de qualquer maneira, isso ainda é um ponto para muitas classes sociais. Sim. Né? Ou outras almejam isso como um diferencial para mudar de patamar. A próxima é transição universitária ao trabalho. Como é que eu saio da universidade, vou para o trabalho, eu sou iniciante. A outra, meiuca. O que eu chamo de meiuca? Eu já estou trabalhando há um tempo, mas ao mesmo tempo já não estou mais com tanto gás, com tanto pique, com tanto saco, para usar a palavra, né? E claro, tem a desaceleração. Então, 4, 5 fases que acontecem, mas, em geral, quem ainda não trabalhou não tem experiências de trabalho e almeja, deseja, sonha muitas coisas, mas vai precisar passar pela experiência, pela ação, para se realizar, ou para se frustrar, ou para fazer shifts de carreiras e tudo mais. Chegou na meiuca, a gente começa a se perguntar, consciente ou inconscientemente, o que é sucesso? Porque, de uma certa maneira, a gente moldou essa sociedade para dizer que sucesso, nas situações tradicionais, é promoção, né? Ou seja, quando eu vou subindo verticalmente, o que não é verdade, e quando eu vou ganhando mais. Tá, e quando o meu trabalho que eu faço
não tem hierarquia, Exato. ou necessariamente ele depende de outro lugar. Eu começo a ficar em dúvida se eu estou sendo uma versão melhor hoje do que eu era ontem. Eu começo a me questionar se eu sou capaz. Eu começo a me questionar se eu sei fazer. Isso leva, entre várias razões, claro, não vou entrar muito para isso, para síndromes do impostor, entre outras descompensações. Mas não vamos entrar nesse lugar, vamos entrar no lugar positivo da conversa. Oi, Dejurs. Exatamente. Para onde eu levo tudo isso? Quem me acolhe? E aí vem a jornada dos inquietos. E a ideia da jornada dos inquietos é você poder ter uma casa, uma rede, um lugar para você poder se conhecer melhor no seguinte sentido. Bom, em geral, é uma mudança que eu quero fazer. Em geral, eu quero me entender para saber para mudar. Mas eu estou muito ansioso para saber para onde que eu vou. Só que eu esqueço que quando eu quero ir, e, por exemplo, eu ligo o Waze e digo para onde eu quero ir, assim como eu fiz hoje para chegar aqui, se o Waze não souber onde eu estou, da onde eu saio, ele fica recalculando rota. Eu nunca tinha pensado nisso. Essa é uma fala da minha esposa, da Andressa. Oi, Andressa, obrigada. Recalculando rota, ou seja, quem é onde eu estou? Quem sou? O que me constitui? Quais são minhas habilidades e virtudes? E aí, o trabalho da jornada dos inquietos é, claro, te ajudar a chegar lá, com mais clareza, com mais segurança, ou seja, da inquietude para a ação. Mas para eu não fazer isso de maneira atrapalhada, para eu fazer isso um processo consciente, com clareza, o autoconhecimento se faz primeiro vivendo em retrospecto. Como é que eu olho para trás, segundo uma metodologia baseada na psicodinâmica do trabalho, totalmente com um referencial teórico das ciências do trabalho, como é que eu faço uma revisita do que me constitui? Do que eu fazia na infância, quais eram os meus valores, quem me criou, que importância eu dei, como eu traduzi o mundo, de que maneira eu traduzo o mundo, o que era timeless, com o que eu me importo. Por que eu escolhi a faculdade? Porque muitos costumam dizer assim, não, eu fui trabalhar para aquilo porque eu tinha que trabalhar e precisava ganhar dinheiro. Mas dentre todas as possibilidades, foi aquela. Não, e vai falar isso para um analista, né? Vai falar isso num consultório. Então, por mais inconsciente que tenha sido, algum nível de atração existia. Por exemplo, né? A gente vai escutar muita gente falando assim, puxa, eu quero fazer um mundo melhor. Tá, mas você não escolheu salvar as baleias, que também é fazer um mundo melhor. E nenhum demérito em quem quer fazer isso. Sim. Também importa, mas você escolheu ser um jornalista, você escolheu ser um profissional de saúde, você escolheu outras coisas. E ao escolher outras coisas, algo diz a respeito de você. Então, a ideia é que a pessoa passe por um processo chamado Reconnecting the Professional Choices. Como é que eu me reconecto com as minhas escolhas? Ou seja, como é que eu me reconecto com a minha narrativa em que o fio condutor é a trajetória profissional? Lembrando que, na infância, o trabalho é o brincar. Então, a gente tem que fazer essa relação. A gente tem que olhar onde eu me manifestava já, porque aquilo me constituía, aquilo me atraía, aquilo me chamava a atenção. Então, quem é a Jornada dos Inquietos? Uma metodologia robusta, pensada num processo consciente para a pessoa conseguir caminhar com mais clareza e segurança e sair da inquietude para a ação. O que pode ser ação? Ressignificar o que eu estou fazendo e continuar fazendo, porque eu perdi o prazer, mas o fazer era aquele mesmo. Buscar um fazer para ter prazer fazendo a mesma coisa, mas em outros lugares, ou eventualmente buscando outros caminhos, outras maneiras de fazer as coisas. Então, claro, vai para todos os leques, mas a principal oportunidade que a gente tem é olhar para si e não fazer o Waze erraticamente recalcular rotas o tempo todo. Claro que não é. Mas é assim linear? Claro que não. Claro que não. Mas tem outro sabor o processo. Acho que essa é a grande diferença. Você fala duas coisas que me pegam muito, assim, sobre esse lugar da felicidade, do propósito, da diversão, enfim, estar no fazer esse mundo melhor. Eu me conecto muito com o fazer, você sabe disso, né? Fazendo ONG, fazendo, enfim, tantas coisas que você sabe que eu faço. E muito provavelmente muitas coisas que eu não vou ver feitas. Então eu falo muito sobre fazer parte de algo no tempo. Né? E dou sempre o exemplo de que 100 anos atrás alguém queria votar. Falando do ativismo de gênero, Perfeito. Né? E brigou, inclusive, e muitas mulheres não votaram. Sim. E que hoje eu voto. Né? Então, eu expandi esse olhar, assim, eu gosto muito. Então, isso é uma coisa que você fala. A coisa do conectar também, o prazer, né? O fazer e o prazer. Eu quero falar de corpo erótico, então já fica aí com a coisa bom. na cabeça.
E essa outra coisa de que quando você fala de levar de uma inquietude para uma ação, eu já ouvi você falando isso milhares de vezes, porque eu não perco a oportunidade de te ouvir falar, mas hoje me veio uma coisa, e o Fusco, que vem aqui, ele é o meu convidado CLT, né? Com quadro fixo. Ele fala assim, tô me repetindo muito. Eu falo, a gente é psicanalista, repete que a gente vai entender de outro jeito, né? Perfeito. Porque a gente é outra... Pode muito repetir. Bom, muito bom. Porque eu já ouvi as mesmas histórias 72 vezes dele. E aí, você falou uma coisa que eu já ouvi muitas vezes também você falar, mas agora me deu um... Você fala, da inquietude para uma ação e que se a gente tiver sorte vai gerar outra inquietude. Perfeito. Né? Sem dúvida. Vai gerar outra inquietude que vai pedir isso. E aí tem gente que fala assim, não, mas não acaba nunca, mas não sei o quê. Aí eu explico para as pessoas assim, bom, ou você só está resolvendo o sintoma e não causa, né? Perfeito. Não está olhando para aquilo que realmente, porque sintoma anda, a gente sabe disso. Ou você pode fazer uma elaboração de qual é o grau de profundidade, qual é a consciência, porque você não está andando em círculo, você está em espiral. Perfeito. Né? Então, geralmente, quando eu faço essas imagens, a pessoa faz aquela tela azul R404, né? Que a gente fica com as engrenagens funcionando. E aí, isso que me veio agora, assim, porque eu sinto também que as pessoas querem muito zerar a inquietude. Perfeito. E chegar num lugar de estabilidade, céu de brigadeiro, sabe assim, velocidade de cruzeiro. Não tem. Vamos lá, então. Não tem. Ótimo. Eu acho que você tá me falando uma coisa que você sempre me fez lembrar. A Lucilena Galvão, quando ela vai falar sobre James Pressfield, e ela vai trazer um exemplo muito bom, e é maravilhoso que ela traz como filósofa, ela fala assim, né? Imagine que um ser humano pudesse fazer um bonequinho de barro. E nesse bonequinho ele desse o sopro da vida. E esse bonequinho acordasse. E ao acordar, ele olharia. Qual que seria a primeira manifestação dele? Qual que seria a pergunta que ele faria? Será que ele começaria perguntando como é que eu faço para ser milionário? Como é que eu faço para ter um Porsche? Ou será que ele perguntaria quem sou? Onde estou? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse? Quem me criou? Ou seja, a pergunta existencial, o que é vida? Ou seja, ele estaria entendendo qual é a matéria que ele precisa estudar para passar de ano. Quando, por exemplo, teve agora recentemente o Enem, e falaram muito, nossa, que absurdo, o aluno que não conseguiu levar o RG não entrou, não, porque tinha regra. A maneira de fazer a prova é se preparar para a prova, não só estudando, mas também sabendo o que pode e o que não pode. Então, primeira coisa, tem regra. Segunda coisa, saiba a regra. Terceiro, use a regra. Isso é o céu do virginiano. Eu sou essa pessoa. Por quê? E aí vem a pergunta, né? Se eu, por exemplo, se a gente colocar aqui um território, um ambiente, em que tem um quadriculado brancas e pretas, um tabuleiro, o que a gente joga nesse território? Dama, xadrez, gamão. Gamão não, que é outro. O gamão tem o triângulo. Alguns diriam só xadrez, mas a gente já perceberia que não basta simplesmente o território, eu preciso saber qual é o jogo. Claro. Se eu pegasse cartas, um baralho de cartas desse para você, o que nós vamos fazer? Poker, blackjack, buraco, tranca, rouba montinho. Vamos jogar alguma coisa. Posso fazer mágica também. Pode fazer mágica. Posso fazer castelinho de cartas. Pode fazer castelinho de cartas. Ou seja... Posso jogar tarô. Ou seja, se eu não fizer as perguntas, eu não sei onde eu tô. E eu não sei o que é para fazer. Aí vem a pergunta. O que é vida? Se eu não sei responder essa pergunta, ou se minimamente eu não parei para pensar por que eu tô aqui, e eu não tenho minimamente alguma resposta para isso, eu vou ter dificuldade de jogar o jogo. E o jogo é qual? Só pra gente não entrar em muitas confusões. Sair um pouquinho melhor do que entrou. E deixar esse planeta um pouquinho melhor do que eu encontrei. Porque no final das contas, esse papo de felicidade que você trouxe, vamos pragmaticamente colocar duas. O importante é ser feliz. Eu sozinho, num meio infeliz? Será que essa é a felicidade? Ou será que felicidade é dar felicidade? Será que felicidade é fazer algo de bom para mim, mas também para os outros? E que outros? Os outros próximos, com certeza, familiares, amigos, mas os outros distantes, o mundo. Puxa! E essa é a grande discussão que a gente pode colocar. Talvez esse bonequinho de barro, se alguém contasse para ele, olha, você veio aqui para terminar melhor. E você veio aqui para deixar isso aqui melhor.
Que tal essa razão de propósito genérica inicial? Já não é uma boa proposição? Puxa, mas por quê? Tudo bem, a gente vai perseguir o porquê. Mas por que isso importa? Mas é bem provável que muitos tenham dentro de si, nossa, não é que faz sentido? Só que o que você não pode fazer com esse serzinho? Botá-lo no módulo sobrevivência. Porque, ao mesmo tempo, lembra? Que ele é um animalzinho, ele tem outra coisa dentro dele que é aspiracional. Mas se eu botá-lo com falta de ar, conhece aquela frase? Né? Em caso de emergência, põe a primeira máscara em você. Isso só funciona se tem máscara para todo mundo. Senão alguém vai pegar do coleguinha. Porque no módulo sobrevivência, o ser humano faz feiura. É isso. Então, como é que a gente, ao mesmo tempo, entende que essa sociedade próspera e sustentável precisa ter seres humanos que, de fato, estão com conforto? De fato, estão com as questões resolvidas para poder procurar, porque esse meio é hostil. E deixá-lo mais hostil não vai levar a lugar nenhum. Que tal a gente começar a pensar e construir? Claro que tem alguns que vão esperar para morar, mas pelo menos tem alguns critérios para morar. Mas seria bom que a gente construísse, porque daria muito sentido e significado para a gente. E aí, o que o trabalho tem a ver com isso? Vamos juntar? Junta. Aí vem Christophe Dejour, né? Aí vem a discussão da psicodinâmica do trabalho, em que ele traz uma frase, que trabalhar não é só produzir, é transformar a si mesmo. E o que ele quer dizer com isso? O trabalho externo e o trabalho interno. Quando ele fala não é só produzir, é também produzir. Um bem ou um serviço, algo material ou imaterial, algo tangível ou não tangível, mas ao mesmo tempo que eu transformo o mundo me transforma. E é essa a oportunidade do trabalho. É através dos desafios que o trabalho me dá que eu me reelaboro, eu me reconfiguro. E eu vou poder ter a oportunidade de ser uma versão melhor do que eu era antes por conta dos desafios. Porque não basta só fazer, né? A gente só aprende de fato a fazer as coisas fazendo na ação. Olha a conexão. Eu digo sempre que o conforto vem do fazer, né? O conforto vem do fazer. E tem acho que é uma coisa que eu também digo bastante para as pessoas que só estudam, né? E eu digo, estudar é ótimo, obviamente tem que estudar, né? Mas tem coisa que você não vai aprender de verdade, você não vai aprender estudando. E o que eu gosto, assim, de pensar na psicodinâmica do trabalho é o quanto muita gente acha que o Dejour, ele vai desdizer o Marx, né? E aí eu digo assim, não, peraí, calma. Ele junta um negócio aqui. Então, ele não está desdizendo mais-valia, nem nada disso, né? Como a dinâmica se estabelece na coisa do trabalho. Isso é uma outra conversa. É como se tivesse, para mim, na minha visão, né? Até quero pedir essa auditoria aí para os universitários, é como se tivesse uma intersecção. E nesta intersecção, para cá, a gente vai ter uma leitura e uma visão sobre o trabalho. E aqui a gente vai ter outra. Mas, para mim, Dejour não desdiz. Perfeito. Ele só vai dizer, tem algo que está fora da nossa mão, que acontece de uma determinada maneira, que muitas vezes é maior do que a gente vai sendo, né, como se fosse sugado também, mas dentro desse jogo, a gente precisa fazer algo com isso. Interessante sua reflexão, Ana, porque assim, né, analisar o capitalismo, como você disse que foi feito lá no começo do século, né, no final do anterior, dois anteriores, né, é dizer de um sistema que não nasceu de um dia para o outro, ele foi construído. Então, a gente tem uma passagem que não é abrupta, a gente, na história, a partir de mercantilismo, não sei o quê... Sabe como é que eu conto essa parte? Eu falo assim, gente, ninguém dormiu trocando galinha, acordou trocando moeda, não. Perfeito. Não é assim, não, agora a gente não aceita galinha, pode trazer uma moeda. Perfeito. Teve sangue, lutas, vai e volta, entendeu? Galinha, farinha de trigo, sei lá, qualquer coisa. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma sociedade que, ao mesmo tempo que há 2000 anos crucificava seres humanos e achava isso normal, que na Idade Média ainda botava fogo nas pessoas e guilhotinava, em praça pública isso era fonte de diversão para certas pessoas e entretenimento. Catártico, né? Exatamente. A lógica sacrificial do René Girard, inclusive. A gente hoje olha para uma sociedade que, se a gente perguntar o que você acha da escravidão, alguém vai olhar para isso e falar, escravidão? Claro que não. Somos uma sociedade que tem vergonha de pensar que em algum momento do passado a gente fez isso. Mas, ao mesmo tempo, nesse planetão, a gente ainda tem clusters de situações análogas à escravidão. De escravização de pessoas. Ou seja,
a sociedade coexiste com o mundo que evolui e, ao mesmo tempo, com situações diferentes. Porque não vai andar todo mundo junto, não vai dormir de um jeito e acordar de outro. Então, é uma construção. O próprio capitalismo já tem pelo menos 3 versões diferentes do que aquela que foi analisada, como você mencionou. Sim. Então, ele também está se transformando. Ele também está ficando diferente. Ele também é um organismo. Exatamente. Então, a grande discussão que a gente pode trazer, que o Deju vai colocar, é do trabalho vivo. Trabalho é aquilo que o ser humano adiciona. Trabalho é o uso do meu corpo, da minha inteligência, do meu tempo para algo acontecer. O restante é maquinal. O restante está nas máquinas, está nas tecnologias. Mas até para fazer a máquina precisou de inteligência humana. Até para dar manutenção na máquina precisou de inteligência humana. Então, o tempo todo vai ter trabalho vivo. E esse é um grande ponto. A grande questão que a gente tem que olhar é como que eu não reduzo, como que eu não coisifico o ser humano de tal maneira que eu só quero gestos dele. Mas isso aconteceu há muito tempo. A famosa palavra mão de obra. Mão de obra está associada à discussão de eu só querer o movimento, de eu só querer o gesto. Porque eu não quero a inteligência, só que tem o seguinte, até para apertar parafuso tem inteligência, Opa. porque dependendo da ferramenta que eu estou usando, ela não está tão boa para ser utilizada, dependendo de como vem o parafuso, ele está de um jeito que eu preciso de uma certa inteligência astuciosa, uma inteligência do corpo, para poder fazer esse movimento. A força, a madeira, o tipo, tudo. Entre outros aspectos. Tudo. Que são do sensível. E essa é a grande diferença. Onde é que entra o corpo erótico nisso tudo? Bebe sua água aí antes de começar a falar de novo, porque tem uma... Você viu que eu fiz a deixa, né? Não, então, eu levantei a bola pra você. Levantou e cortou. Não tem roteiro aqui não, viu, gente? Aqui não tem roteiro, tá tudo no pelo mesmo, a gente tá fazendo direto. E esperta sou eu que fico tendo aula de graça, eles achando que eu tô convidando eles para um negócio, entendeu? Eu tô sendo aluna aqui, tá maravilhoso. Por quê? Porque tudo que vai... E aí eu vou precisar encostar em lógicas religiosas, né? Como cientista da religião. Eu pesquiso capital erótico. Aí eu que vou aprender com você. Aliás, não. Parabéns, mestra, né? Parabéns, né? Eu não tive chance de presencialmente, só conseguimos conversar virtualmente. Muito obrigada, eu fui aprovada. Parabéns pela sua defesa. Então eu tenho uma novidade, que eu fui aprovada no doutorado. Parabéns também. Então... A gente tem umas coisas esquisitas, né, Cláudio, eu e você, que a gente gosta de um acadêmico, né? Um acadêmico denso, um negócio. Mas olha que interessante, vamos fazer esse parênteses, tudo né? faz. A epistemofilia, que é o prazer pelo conhecimento, ela é manifestada na criança desde cedo. A diferença é que alguns tratam isso como curiosidade, ela é manifestada, mas as outras, ela fica na sua raiz do descobrir o conhecimento. Né? Então, também a habilidade de virtude é essa, reconhecê-la. Que é isso, mas o que você vai fazer com isso? Eu não sei. Mas daqui tanto tempo, talvez muita coisa. E esse é um ponto fundamental, né? Você pega, por exemplo, no Madame Curie, no Radioatividade. Sim. Ela achava incrível aquilo brilhante só pela descoberta de um elemento químico e de uma reação, né, que não acontecia até então. Olha o avanço tecnológico que ela talvez não tenha participado. Alguns ela participou. Sim. Mas a maioria do uso daquela descoberta, ela não viu acontecer. Pois é. Não, e você estava falando, né, também vou dar um passinho atrás aqui, fazer uma outra pequena digressão para voltar, o quanto você estava falando da coisa do funcionamento, eu quase fiz engenharia de produção, né? Olha que legal. Porque eu me interesso, eu adoro ver na internet como as coisas são feitas, sabe assim, o macarrão, como é que ele é feito, embalado, não sei o quê, o batom, sabe? A produção mesmo das coisas, eu acho super interessantes. Quer a essência dela? Quer ver a essência? Quero. Pega a engenharia. A palavra em inglês, em português, ela não é tão óbvia, né? Porque o verbo da engenharia é engenhar. Não... Mas em inglês é engineer e to engineer. Engineer deriva para o engenheiro, né? Engenhar significa projetar, resolver problemas. A essência da engenharia está na manifestação adulta do prazer pela resolução de problemas. Problemas com certas características, por isso a divisão das engenharias. E da produção? Otimizar, aproveitar recursos, colocar ordem nas coisas. Aí a Virginiana aproveitando tudo aí na conversa. Não, e aí tem uma outra coisa que eu sou neta, filha e mãe de engenheiro, né? A influência é enorme, né? Eu sou neta e filha de 2 engenheiros civis e sou mãe de um engenheiro eletricista. Tem uma tendência, né? Claro que a gente não precisa seguir
a história da família, isso nos inquietos Sim. a gente falava bastante, Aham, mas sim. quer queira, quer não, você traduziu o mundo na infância Claro. pelos olhos dos seus pais. A Seus pais te partir disso. ajudaram, Claro. te deram isso e você viu Lógico. muita coisa, né? É Relacionada a isso. É muito bacana. Não, e aí vai tendo uma coisa, pra mim, no caso, né? Vai tendo uma coisa... E sou neta, filha e mãe de militar também. E quase fui militar pela E aeronáutica. aí a ordenação, né? É isso. Mas aí engravidei, né? Com 16 anos, você sabe da história e tal. Uhum. Mas eu tive um avô capitão do exército, um pai da Marinha de Guerra do Brasil e um filho soldado da aeronáutica. Então, assim, também tem uma história muito interessante com hierarquia, com regra, com fronteiras e tudo mais. Enfim, dito isso, gosto muito de ver como as coisas funcionam nesse aspecto, porque tem uma explicação, tem uma fase com os meus alunos que eu explico... Eu chamo de ecossistema de empregabilidade, eu inventei um jeito de explicar ecossistema de empregabilidade, muito no seguinte sentido. Eu faço um desenho bem mal feito. Super didático. Se tem uma habilidade que eu não tenho a desenhar, para mim o conceito da humildade é saber no que a gente é bom e no que a gente não Exatamente. é, né? Então eu sou ótima num monte de coisa, eu sou péssima em outras. Faço um desenho horroroso, depois eu posso te mandar o print. Mas basicamente o que eu faço é o seguinte, eu desenho setor público, setor privado, terceiro setor, setores da sociedade, tá bom? Aí eu vou fazendo umas bolinhas, são bolinhas, eu vou fazendo umas bolinhas, tipo matemática, conjunto, está contido, então, não sei o quê. União, intersecção. Isso. E aí eu faço uma bolinha, terceiro setor, junto com o setor privado e falo setor 2,5. Perfeito. Não é oficial, mas aqui é assim, essa. Acadêmico, aí pode pegar um pouco de terceiro setor, um pouco de público, um pouco de privado, né? Então, quando a gente vai falar das universidades, tal. Faço as startups, faço os profissionais liberais e faço uma bolona, assim, grande, que não pega o público todo, mas pega os outros dois todos, que eu chamo de digital. Perfeito. E aí eu vou explicando e, enfim, acabei desenvolvendo alguns atributos, critérios e tal, e vou ensinando eles a tecer todo o ecossistema. Por quê? Como eu ensino carreira como uma carteira de investimentos, e falo de carreiras múltiplas, e já estudava carreiras digitais antes de eu virar a mocinha do RH que viralizou na internet. Não é nem o que eu queria, Davi, mas enfim, estamos aí. Tem eu sou mergulhadora, né, de cilindro. Então, tem uma coisa que todo mundo parece que está sempre no aquário. E quando vai falar de carreira, se está na empresa, ou é RH, tá só aqui, vai procurar só isso aqui, etc. Ou no máximo vai falar assim, eu quero ser terapeuta para ajudar as pessoas. Eu falo, tá ruim, já começou ruim, né? Perfeito. Porque não tem que aprender outras coisas e tal. Bom, e aí, a hora que eu desenho tudo, eu tô contando a história toda para te dizer o seguinte. A hora que eu desenho tudo e digo, bom, então quando você vai pensar numa carreira como uma carteira de investimentos, com entradas de receitas fixas, variáveis, etc., e como você vai realizar, então, o seu propósito, né, no sentido original da palavra, para você não pedir de um lugar só, como você não deveria pedir felicidade de uma pessoa só, enfim, eu vou fazendo essas relações. Você tá no mar, você não tá no aquário. Perfeito. E aí, contei tudo isso para dizer o seguinte, os meus alunos viram para mim e falam assim, mas de onde você tirou isso? E aí eu falei, bom, da minha cabeça mesmo, mas é o seguinte, eu não sei como é que vocês vivem num mundo que vocês não sabem como funciona. Que é o território. E aí, você tava falando, e eu pensando assim, realmente, é isso que vai justificar a minha explicação de empregabilidade, porque você tava falando, e eu fui me dando conta do quanto eu dedico muito tempo nas mentorias e nas aulas, etc., só explicando como as coisas funcionam. Sim. Na sociedade, no trabalho, né? Então, eu digo assim, gente, o negócio é o seguinte, isso aqui tem que dar um lucro no final. É assim que funciona. Como é que a gente vai fazer isso aqui funcionar? Perfeito. Como é que a gente vai falar de colaboração num ambiente que estimula a competição? Como é que a gente faz isso aqui funcionar, né? Então, é só sobre essa capacidade. Toda vez que eu chego num país novo, eu digo, bom, então tá bom, como é que as coisas funcionam aqui? O que pode aqui, o que não pode aqui, o que eu deveria evitar. Eu compro guia físico, né? Bem jovem senhora mesmo, né? Eu compro guia físico perfeito. E vou ler eu me preparo a história. Para esse novo território. É isso, porque eu não posso assumir que ele é igual ao anterior. É lógico, e ele vai instalar alguma coisa em mim e eu vou deixar alguma coisa nele. Com certeza. Eu tenho essa brisa também, né? Com certeza. Eu volto da viagem... Uma marca lá e vai ficar uma marca em mim. E tem uma coisa instalada, instala alguma coisa em mim e eu volto pro meu território e isso vai... Um blend, pra gente falar uma coisa em inglês, né? Uma coisa, um blend... Por isso que, para mim, enfim, esse repertório do movimento ele é tão importante. Pode falar. Eu fiz a digressão, faça a sua e a gente volta pro corpo erótico. Olha o blend. Eu não tô sozinho no mundo. Não. E aquela concepção de felicidade, é só felicidade para mim, trata desse lugar. Sim. Esse é o blend. Então, pera. Eu mexo no mundo, o mundo mexe comigo. Se eu mexer, bom, né? Vamos usar, né?
Se eu mexer num sentido de construção, talvez o mundo também me ajude a construir. Sim. Sem julgamento de valor certo ou errado, porque senão a gente vai ter dificuldade de conversar aqui. Não. Mas este movimento, que é E ao mesmo, né? O tempo todo eu tô mexendo com o mundo mexendo comigo. Então, quem deu e quem nutriu? Talvez a gente vai ter dúvidas de diferenciar. Você sabe que a minha formação em jornalismo, ela foi uma graduação, a gente chamava de graduação modular, não lembro mais, mas eu fiz 4 anos de comunicação, de jornalismo. Nos 2 primeiros anos eu tinha matérias adicionais para me formar como roteirista, né? Perfeito. Então eu sou roteirista de cinema, rádio, TV, incrível, assim. E eu fiz um trabalho, quase um trabalho de conclusão de curso, eu fiz um trabalho sobre a discussão das novelas. Tá. Porque o Brasil é o maior produtor, né, com maior qualidade narrativa, técnica, etc., de novelas do mundo. E aí eu discutia muito se a novela bebia de uma realidade ou se a realidade estampada na novela influenciava o todo. Com certeza. E aí dei todos os exemplos do anti-herói, né, da Gabriela, das meias de Lurex, etc., do Malu Mulher e tudo mais. Perfeito. As questões sociais, principalmente, que já me interessavam muito, imagina, lá naquela época. A conclusão era muito essa, assim. É uma semiótica em que o todo é maior do que a soma das partes, né? Tá imbricado. É isso. Não sabemos onde começa e onde termina. Existe uma relação. A pergunta do que é a vida, né? Exato. Não sabemos onde começa e onde termina. Então, tantas possibilidades. Enfim, fechando essa pequena digressão, vou voltar para o corpo erótico, porque capital erótico, dentro do ativismo de gênero, é algo que eu estudo, tecnicamente, entendendo que a gente vai ter o capital financeiro, óbvio, o capital social, o capital reputacional, enfim, eu vou fazendo uma, digamos assim, uma multifatorialidade de capitais e coloco, sendo ativista de gênero, o capital erótico na mesa, nesses entendimentos de que, daí eu não estou falando, obviamente, só de mulher, estou falando de todo mundo, das identidades de gênero, um pouco mais de um jeito Judith Butler de entender a coisa, mas parto do que eu chamo de eixo original de opressão, Adão e Eva, o mito de Adão e Eva, que é o meu grande centro de estudos, né? Eu me dedico muito a isso, porque para mim tem muita coisa aí que se a gente resolvesse isso aí, a gente ia resolver um monte de coisa. Perfeito. E aí, onde é que eu quero chegar? Desde lá de Freud deu uma dificuldade na nossa vida, mas eu passo muito pano para ele, porque ele ajudou muito, né? Perfeito. Falando de gênero. Desde lá de Freud para mim foi um cara muito corajoso por, dentro de uma lógica europeia, austríaca, do século XIX, etc., falar de erotismo, né? E acho o De Juros muito, muito corajoso também, quando ele traz esse corpo erótico para o trabalho, né? E como a gente vai dando uns curtos-circuitos na cabeça das pessoas, e nossa também, nesse barro cristão do qual nós somos feitos, das religiões abraâmicas que fundam o Ocidente, né? Então não é sobre ser religioso ou não, e também não tem julgamento de valor aqui, mas o quanto a gente é feito desse barro, que quando vai falar de sexo, de erotismo, de qualquer coisa, leva, de libido, né? Imagina o conceito de libido. No fundo, pouco tem a ver com a questão sexual, erótica, mais nesse lugar pornográfico, né? Da indústria pornográfica, etc. Enfim. Mas é difícil distinguir isso. Pois é, porque a gente está imerso em lógica cristã, enfim, cristã monoteísta dogmática, né? E aí, o que eu quero te pedir? Feita essa introdução, o que eu vejo há 25 anos, como executiva de RH, é, de fato, a existência de um capital erótico que muitos se dão conta, muitos não, falando só dessa parte. E aí eu queria que você juntasse nessa conversa toda, que a gente não combinou, o que o De Juros vai trazer sobre o corpo erótico nesse lugar do trabalho que se constrói o mundo. Vou fazer uma tentativa porque você pediu um desafio enorme, né? Que seria como manter a conversa de podcast não a aula, né? Não, aqui é aula. Todo lugar nosso, todo lugar onde eu estou é um consultório e uma sala de aula. Então tá bom. Então quem não gostar, termina agora, tá bom, gente? Mas não fica comigo quem não gosta de estudar. Então tá bom. Então, dada essa premissa, por favor. E sendo coerente com essa sua premissa, vamos trabalhar. Vamos lá. Eu acho que tem um ponto importante pra gente sacar, que não é às vezes tão óbvio, é que até Freud, o corpo subjetivo, a subjetividade, o corpo psicológico era desconhecido pelo ser humano. Nós não estamos falando de 200 anos, é importante perceber isso, né? Ou seja, a gente entendia e traduzia o mundo simplesmente pelo biológico, pelo físico, pelo orgânico. E a gente entendia que o ser humano era simplesmente essa constituição.
Isso é fundamental Essa a gente massa entender. 3D, né? Ou seja, até para a gente perceber como Tangível. estudar a epistemofilia, o prazer pelo conhecimento, vai dando tradutibilidade para esse território que a gente tem muita capacidade de entender quem ele é. Hoje a gente tenta entender, né, e isso tem Freud, tem Dejur na conversa, não foram eles que falaram, mas como é que a gente entende quem é o ser humano? O ser humano é esse corpo biológico? Claro que sim, porque ele precisa do veículo para se manifestar no mundo. Dado que ele precisa agir. Claro. Da ação. Então ele precisa de algo, né, para poder se movimentar. Mas ele não é só isso. Será que o ser humano é só corpo psicológico, corpo subjetivo, corpo psíquico? Não. Ele também tem isso. Mas ele não se traduz só nisso. Além disso, ele não é só físico e não é só psicológico. Ele é a relação das duas. Tanto é que existem as famosas coisas psicossomáticas. Soma no sentido de corpo, psicológicas. Então a gente entende que existe não só as partes, mas existe a reunião das partes. Será que o ser humano é o resultado das relações sociais que ele tem com todos os vínculos que ele faz? Não, mas isso também pode ser determinante para quem o constitui. Então hoje se fala em, né, ser biopsicossocial, espiritual e tudo mais, mas não é simplesmente a parte bio, a parte psico, a parte social, a parte espiritual. É a composição e a constituição disso junto e misturado nas suas influências. Bom, teve um estudante, né, um estudioso, que começou a dar tradutibilidade para isso e entendeu que haviam corpos invisíveis, mas até para ele entender essa discussão da psique humana, ele também, em vida, evoluiu a própria teoria. Exato. E isso é sensacional. Isso, pra mim, essa coragem, né, de ler a obra inteira dele. Ele olhou e falou assim, não, funciona assim, consciente e inconsciente. Funciona assim, id, ego, superego. E ele foi, né, chama-se isso, né, da primeira teoria, primeira tópica, segunda teoria, segunda tópica. E, gente, ó, aquilo que eu falei, esquece, que agora eu sei um negócio novo aqui, né, eu fico imaginando se o Freud fosse carioca, ele fala, gente, esquece, aquilo que eu falei, aquilo, 50, ó, é aquilo, mas eu tenho agora uma informação nova e agora é assim. Isso é de uma coragem, né? E de uma coragem de poder ressignificar, porque porque ele tinha muita base científica, Sim. ele não queria ser refutado, Isso. mas ao mesmo tempo ele estava falando de um objeto invisível, intangível e imensurável. E ele não queria que isso ficasse circunscrito a um lugar de poder só de médicos, por exemplo. Tanto né? é que ele tinha muita vontade de chamar isso de aparelho Isso. psíquico. Isso. Aparelho respiratório, digestório, Isso. aparelho cardíaco, então ele queria chamar de aparelho como se fosse algo do organismo físico. Isso. Mas aí vem a pergunta, onde é que fica a consciência? Em que parte tá? Então, obviamente a gente tem muita dificuldade de dar tradutibilidade física para aquilo que é um corpo invisível. Perfeito. E isso avança, né? Quando a gente fala de psicanálise, a gente não vai falar só de Freud. Freud como base, Sim. mas hoje a gente tem que chamar de psicanalises, é no plural. Sim. Diversas linhas, como você sabe, enfim. E aí, muitas delas evoluindo para terceiras teorias, que a gente chama de terceira tópica. Né? E aí vem, né, quando a gente vai colocar a teoria geral da sedução, de Laplanche, em que ele vai discutir a relação na infância com os pais, que quer queira, quer não é, do ponto de vista que você falou, ela é erógena, mas não é das outras interpretações que nós damos, mas sim, um adulto com uma criança mexe em lugares que a gente sequer imagina. E não precisa ser mexer físico. Não, Esse não. é um ponto importante. Não Não. precisa ser o abuso, não precisa ser esses lugares. Não. Na fantasia, no onírico, Pode na ser em projeção, outros lugares. Isso vai tudo. ser modulado para o mundo do trabalho. Aí vem Dejur. Dejur, a grande obra de Christophe Dejur, é o que a gente chama de trabalho vivo. É quando ele faz em 2 volumes a tradução, né, da teoria da sexualidade para a teoria do trabalho. E ele vai discutir a dupla centralidade. Só que para isso ele precisa de bases. Quem é o sujeito? Teoria do sujeito. Que corpo é esse que constitui esse sujeito? E é no plural. Por isso que ele tem um livro chamado Primeiro, o Corpo. E ele vai discutir esse segundo corpo, esse corpo erógeno, porque a relação do sutil que esse corpo tem com as relações externas com o mundo. E teoria do trabalho. Ele vai juntar 3 teorias que, em geral, são analisadas individualmente. E por que ele faz isso? Isso. E aí, por que ele faz isso? Porque uma sociedade é feita de indivíduos que estão em organizações. E esse indivíduo, quando nasce, é uma criança numa família. Então, toda a relação familiar doméstica
Toda relação doméstica modula quem eu sou e o mundo do trabalho. Então, uma coisa mexe na outra. É isso. Quem eu sou no trabalho influencia quem eu sou domesticamente. Quem eu sou domesticamente influencia quem eu sou no trabalho. Então, a discussão desse outro corpo torna-se fundamental. Foi ouvindo você falar sobre isso que eu me dei conta que eu era dejuriana, Sem sem saber que eu era dejuriana. Porque lembra a nossa primeira conversa lá na cafeteria, que eu comecei... Você falou, o que você faz? Aí eu comecei a falar. Aí você começou a falar um negócio, e aí você falou pra mim, você é mais dejuriana do que muito dejuriano que eu conheço. Porque a visão que é necessária, a chave de leitura que é necessária para entender sistemicamente e integradamente isso é da complexidade. Sim. Não é que o objeto é complexo. O objeto é o objeto, a diferença é como eu olho para As ele. relações. Se eu quiser olhar cartesianamente para isso por causa e efeito, eu estou falando do copo, mas o objeto trabalho, o objeto família, o objeto religião, eu posso olhar cartesiano e vou falar causa e efeito. Esse estímulo, essa consequência. Mas quando eu vou para a complexidade, eu vou entender que as relações não é simplesmente a soma das partes. É isso que você está falando. É isso. E ser capaz de enxergar o invisível, ou melhor, não enxergar, mas traduzir o invisível, é fundamental. E de forma simples também, né? De forma simples. Porque eu digo assim, muita gente que fala, nossa, mas você fala de umas coisas mais difíceis de um jeito tão simples, que eu acho que é uma qualidade sua também, Cláudio. E aí eu digo assim, gente, tornar um negócio simples dá tanto trabalho. Dá trabalho. Dá tanto trabalho. Porque primeiro você precisa ter domínio dele. É. E esse é o processo, esse é o melhor processo para saber se a gente sabe uma coisa. Dar o conhecimento para o outro. Porque é isso, quando eu organizo o pensamento para o outro, eu também estou organizando para mim. Total. E isso é... E a gente aprende mais, né? Ou seja, por que a gente deu o processo de desenvolvimento e educação títulos profissionais? Porque poderia ser para todo mundo. O tempo todo, quando nós estamos nas relações pais-filhos ou qualquer outras relações profissionais, nós estamos ensinando e aprendendo o tempo todo. Então, não é só a educação formal que está ligado a isso. Não. Na ciência da religião, inclusive a professora Patrícia Souza no Brasil, ela é uma grande referência do que a gente tem chamado de religião material, porque ela vai dizer, a gente aprende religião muito antes de dar nome ou qualquer outra coisa. Perfeito. Mas ela vai falar muito da infância, né? Eu tô para contar para ela que ela é psicanalista e ainda não sabe. Não sabe também. Porque ela vai dizer, é a roupa que a gente usa, é a comida que a gente come. Ela é formada em gastronomia, né? Então é a comida que a gente come, é a música que a gente ouve no Natal, por exemplo, os lugares que a gente visita e etc. Então essas vivências religiosas, elas não são do lugar abraâmico, da linguagem do livro, né? Desse lugar racional. Elas são de lugares outros do corpo. Olha que interessante. E a religião material chama de coisa. Não chama nem de objeto, nem de nada. Chama de coisa. Então, tem um artigo, até eu vou te mandar, tô pensando aqui. Fiquei curioso. Eu acho que você vai gostar muito, porque chama de coisa, né? As coisas, a gente aprende religião pelas coisas. Antes de aprender pelo livro. É interessante isso, né? Porque, de novo, né? A gente acha que a gente só aprende pelo jeito formal. E muito pelo contrário. É pela vivência, sim, é pela troca, é pela ação, pela conversa. Total. Com certeza. Muito bom. E aí, então, pra gente fechar esse assunto, esse corpo erógeno, eu estava falando erótico, o termo é erógeno, né? Vamos posicionar essa diferença semântica. Essa vivência dele no trabalho. Então, quando você leva isso, que eu sei que você é consultor de empresas, né? Dá treinamento, uma loucura. Quando você leva isso para o mundo do trabalho, como é que isso é recebido? A gente evita essa linguagem porque não é uma linguagem perfeito. fácil. Ótimo. Né? Então, eu acredito que está tendo um movimento agora, Ana. Por exemplo, nunca a psicanálise foi tão buscada, não somente por quem quer, né? Ou seja, ser analisado, mas para ter compreensão e chave de leitura de mundo. Então, de uma certa maneira, a discussão psíquica está se ampliando. A gente está percebendo, né, que o que está falando... Tem coisa que não está dando certo. Não, e graças à pandemia então, também, né? Talvez. E aí eu digo assim, você pode concordar com a maneira como a gente está fazendo, mas claramente está dando errado. Vamos tentar um negócio diferente? Perfeito. Não é? Vamos testar? E provavelmente a pandemia acelerou esse processo por ter impactado globalmente a todos. Então, e tirar dos corpos dos territórios, né? Só sobrou o psíquico. Essa é a minha teoria, assim, né? Sensacional. Você foi abandonado a você mesmo. Assim, você foi entregue a você. Sensacional. Então, tira a distração desse corpo em outros territórios. Ou me exige continuar distraído porque eu não suporto. Isso. Aí é uma outra questão pra gente falar. Aí a gente emburaca em outro lugar. Exatamente. Mas assim, eu tenho essa teoria de que na medida em que
fisicamente eu não posso estar em outros territórios, com outros corpos, Perfeito, entendi. me distraindo de mim, né? Eu tenho que olhar para mim. Se eu não tenho muito o que fazer com esse corpo, me sobra o quê? E sobra o quê? Me sobra o corpo que eu insisto em não ver. Talvez algo maravilhoso ou algo insuportável, né? Exato, exato. E aí você evita levar essa linguagem para dentro do trabalho e sim, essa discussão psíquica ficou muito grande. Tem um ponto importante que é desafiador para a gente, Ana. Imagino que você também, quando você vai discutir com as empresas, fazer as imersões que você faz, que são maravilhosas, como é que eu não trato uma coisa como dor de cabeça aspirina? Né? Porque no final das contas, a grande questão é que aquilo que você falou da felicidade, eu não quero a dor. Isso, eu nunca quero a dor, assim, e pra mim felicidade, inclusive, é como eu vou aprendendo a lidar com a dor. E aí, dependendo de como eu entendo o mundo, eu vou imaginar que o problema é a dor de cabeça. E aí eu vou querer tomar uma aspirina para eliminar a dor de cabeça. Mas às vezes a dor de cabeça não é a doença em si. Exato. Mas ela é o sintoma de que algo não vai bem. Mas se eu vou lá e pego justo o indicador, aquele sintoma, e mato aquele indicador, eu perco o precedente para entender que tem algo anterior que não está indo bem. Aí a gente precisa perceber, né? O mundo do trabalho, principalmente o mundo corporativo, a gente está muito na fazeção, né? Infelizmente, né? Nós fazendo. Tanto é que tem gente que fala assim, puxa, Cláudio, mas toda segunda-feira vocês se reúnem na jornada dos inquéritos para discutir o sentido do trabalho ou a formação de psicodinâmica do trabalho, é isso? Mas não é o trabalho fazeção apenas ou somente, é o que tem dentro do trabalho. É o sentido dele. É o sentido, o prazer e o fazer. Isso mesmo. Né? E aí, mas se eu perco esse processo, ou se por alguma razão o trabalho me faz sofrer, eu vou ter uma tendência a me afastar do trabalho, porque aquele objeto me faz sofrer. Qual é o efeito de quando eu me afasto? Tem dois principalmente. Primeiro, se eu me afasto daquilo, eu topo fazer de qualquer jeito. Mas ninguém quer fazer feio. Então eu começo a entregar coisas medianas, medíocres. Só que nenhum ser humano quer fazer mal feito. Então eu me afasto mais ainda. Eu começo a ficar o quê? Cínico. Eu começo a me afastar mais ainda. E aí eu quero mais rapidamente um jeito de não encarar que aquilo é o que está acontecendo. E uma anestesia, né? Qual é o principal desafio que a gente tem, né? Precisa lembrar que, de uma certa maneira, quando a gente vai discutir, né? Nós estamos discutindo saúde mental e trabalho, né? Quando nós estamos falando disso. Sim. Sentido de trabalho de um outro, saúde mental e trabalho. Ou seja, relação, saúde mental e trabalho, ou né, riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Estamos falando de todas essas terminologias que hoje estão ficando cada vez mais claras para a gente. Né? O que vai acabar acontecendo? Né? Dependendo de como eu quero olhar para isso, eu quero falar de uma certa população de pessoas que trabalham na minha empresa, mas eu também sou da minha empresa. Então eu também estou no mesmo contexto. E talvez eu não queira saber Assim. né, que existe alguma coisa complicada lá. Né? Teve um médico um dia, né, que trabalhou numa instituição financeira, que um dia perguntou para a gente, nós estamos adoecendo as pessoas aqui dentro? E eu devolvi para ele. Mas você quer mesmo saber? E ele olhou assim para mim e eu falei... Se soubesse, tem que fazer alguma coisa com isso. E ele devolveu. Não é que a gente não acha que não esteja. A gente só não sabe se tiver o que é e como resolver. É isso. Então, de uma certa maneira, e ao apresentar esse diagnóstico, né, num certo momento, porque no final é isso, né? Parte do meu trabalho dos inquietos, a outra parte é diagnosticar ambientes tóxicos e torná-los saudáveis e produtivos. Fazer essa transformação, ou deixá-los melhor do que já estão, mas em geral está devendo um pouquinho. Mas tudo bem, essa é uma outra conversa. Quando a gente apresentou esse diagnóstico para a diretora de pessoas, ela refutou o diagnóstico, no seguinte sentido. Você não está me trazendo nenhuma novidade. Na semana seguinte, nós precisávamos apresentar esse mesmo diagnóstico para a área cliente, que estava sendo a população de estudo dessa questão. E estava o diretor lá, com ela também, e eu estava falando, e chegou um momento que eu falei de uma coisa chamada conflito ético, sofrimento ético. E essa pessoa virou para mim e falou assim, pode parar. Ética aqui é inegociável. Se alguém não está sendo ético, me avisa que eu vou demitir agora. Essa diretora virou para ele e falou assim, querido, eu já pensei como você pensou. E eu já estive onde você está. Já estive aí.
Nós temos um problema. E se a gente não assumir que a gente tem um problema, a gente não vai conseguir resolver o problema. É isso. Então, entrar com uma linguagem muito distinta do interlocutor, eu perco interlocução muito rápido. Eu sei isso por causa do ativismo, né? Exatamente. Então, eu preciso, primeiro, dar tradutibilidade para aquilo que a gente sabe que um dia a gente vai chegar e poderemos não chegar. Então, o tipo de trabalho que a gente faz é de trabalho consciente. É de tornar as coisas mais conscientes, consequentemente leva um tempo. Então, quem está esperando para dor de cabeça aspirina, solução rápida, de dormir errado e acordar correto, a gente ajuda muito pouco. Porque a ajuda não é externa. No final, a gente só apoia. Mas quem transforma de fato são as próprias pessoas. Esse é o grande desafio. É isso. Eu falo que a gente só põe o chão. Tanto que lá na minha bio do Instagram tem assim, eu não ajudo ninguém. Eu ponho o chão. Aí você anda. Tem gente que vai correr, tem gente que vai sentar. Mas se a gente parar um pouco para pensar, não é que legal, porque você trabalha muito com isso, né? Como é que a gente começa a resolver um problema? Começando sabendo que a gente tem um problema, nomeando o problema. Exato, admitindo. Se a gente não fala, como é que eu vou resolver uma coisa que eu não sei que existe? Pois é, eu não sei o que eu não sei, né? Eu tenho dito muito isso. Eu não sei o que eu não sei. Se eu não sei o que eu não sei... Aquilo que eu não sei me domina. É, total. Se eu não conheço essa parte de mim, me domina. É isso. Então, onde eu estou capturado? Total. Onde tem a captura da minha subjetividade? Total. A minha carreira, ela, de fato, ela acontece no começo da carreira num laboratório de diagnósticos, né? Numa grande empresa que se tornou a 4ª maior do mundo, a maior da América Latina. Fiz 17 M&As lá, né? Divertido, super divertido. Chegava essa época do ano... Praia de pessoas é uma delícia. Chegava essa época do ano, Amaury, chegava essa época do ano, era assim, tem budget ainda, tem que usar o budget do ano fiscal. Comprava 3 empresas. Nossa. Aí passava o primeiro trimestre do ano seguinte, implantando. Ajustando. Nossa, fazendo tudo legado, aquela coisa toda, benefício. Bom, enfim, não vou entrar nesse lugar, mas... Muito interessante porque eu fiquei quase 7 anos lá. E foi lá que a minha carreira realmente sai, de estagiária a gerente, né? Enfim, a liderança ali mais nacional. E é muito interessante porque, assim, quando a gente estuda com De Juros a coisa do... Que esse trabalho também molda a gente. E eu casei com 2 auditores, né? Vamos lembrar disso só para botar uma pimenta aqui nessa informação. Tudo, para mim, eu quero saber o diagnóstico. Perfeito. Então, eu fundo uma ONG de pesquisa e agora eu estou fundando a segunda, né, em ciência da religião. Então, assim, eu digo, por pior que seja a notícia, por pior que seja, eu prefiro saber. Porque sabendo, e aí eu não seria uma boa psicanalista se agora eu não falasse mal de mim um pouco, porque eu falei bem até agora, né, adoro falar bem de mim, mas toda essa coisa parece super bonita quando eu digo, eu gosto de saber como as coisas funcionam e tal, o diagnóstico, mas eu seria uma psicanalista horrorosa se eu não dissesse que isso também tem a ver com controle. Perfeito. Então, eu gosto de saber, porque sabendo, ou eu sei como resolver, se já tem uma solução, ou eu posso inventar uma. Eu falo muito de inventar, porque tirando o sol que sobe, o sol que desce, né? Já te falei isso uma vez. Todo o resto foi a gente que inventou, dá pra gente desinventar também. Eu sou super... tem um livro que eu vou te dar. Você já leu um livro chamado Sim, é Possível? Eu quero esse livro. Porque... Eu me classificava... Nossa, eu preciso fazer esse parênteses. Eu me classificava como uma otimista realista, como Suassuna, né? Mas... E uma coisa do esperançar, do Freire, não sei o quê. Então, eu ia compondo ali umas coisas. Cara, caiu um livro na minha mão. No aeroporto, sei lá onde é que eu comprei esse livro. De um cara que foi negociador da CIA, do FBI e tal. Fez negociação do Muro de Berlim, etc. E ele se auto-intitula um possibilista. Olha que legal. Nossa, acabei de lembrar dele. Acreditar, né? O livro é incrível. E aí ele fala assim, não é que eu acho que vai ser fácil, não é que eu acho que vai ser rápido, e não é fora da realidade. E aí ele diz, vai ficar mais difícil, vai ficar mais complexo, vai ficar... Que daí é o Bunny, o Vulcan, não sei o que, tudo. Ele pinta, assim, o inferno, só que ele vai dizer assim, e numa narrativa incrível, a tradução ficou ótima, só que ele vai dizer assim, eu já vi tanta coisa que parecia impossível acontecer. Então... torne um problema desinteressante num desafio interessante. É isso. Que ele diz, eu me classifico um possibilista. E era num dia muito sensível da minha vida, enfim, num momento muito sensível. E eu comecei a pegar uma caneta e eu escrevia no voo, era no aeroporto. E eu pensando, sabe a coisa do patinho feio que fala assim, meu Deus, existem cisnes brancos. E eu achando que eram só patinhos amarelos. E não é que eu sou esquisita só.
Tem gente mais esquisita que eu, igual a mim. E aí eu olhei para aquilo e falei, eu sou uma possibilista. Ó, que legal. Né? Só é possível. Pode não ser. Pode não ser. Mas eu só vou descobrir também se a gente fizer, né? Mas aí você volta em quem permitiu o voto. Total. A convicção Total. era tão grande Total. em que aquilo deveria acontecer que você não mede esforços e lidera a mudança, né? Completamente. E acabei de lembrar também de um documentário chamado O Lobby do Batom, sobre os direitos das mulheres na Constituição de 88. Muito com a participação de pessoas que a gente conhece, Benedita da Silva, etc. Sem WhatsApp. Imagina. Só com o movimento popular se articulando. Olha isso. Os únicos direitos que não entraram foram das trabalhadoras domésticas, que veio anos depois. Mas chegou, né? Mas chegou. E do ponto de vista histórico, é um tempinho muito curto. Sim. Né? E eu também vou te mandar esse documentário. Esse documentário é lindo. Quero ver. É lindo, porque não só pelos movimentos de gênero, mas como você sabe que eu concilio o masculino, né? Os acessos que alguns masculinos deram para que acontecesse. Então, para mim, esse documentário, ele é a prova de que sem vocês não vai, né? Não vai. Sem todos, né? Eu acho que esse é o ponto. Mas eu tô marcando aqui o ativismo de Eu entendi, gênero. eu entendi porque, teu ponto. para mim, o direito das mulheres passa pelo reconhecimento de deveres dos homens, né? Então, pode ser muito mais difícil, inclusive a gente pode não conseguir, que é o que eu acredito, se não tiver um homem que segura a porta aberta pra gente passar. E para mim esse documentário é muito interessante. Porque eu digo para as pessoas assim, é sobre acesso. Ah, mas vai fazer um social washing. Dá o acesso. Dá o acesso para quem sabe fazer. Você usou duas palavras bem desafiadoras, né? Que de fato elas fazem bastante sentido. Reconhecimento e deveres, né? O que reconhecer. Isso, e que deveres são. E que deveres são. Porque no terceiro setor, muita gente fica falando só de garantia de direitos. E principalmente um conselheiro que eu tenho incrível, um ex-Itaú, chama Rudy Fischer, é meu conselheiro no IPFEM, meu mentor social. Ele fala isso para mim. A gente fica falando muito de garantia de direitos no terceiro setor, ele é um empreendedor social. E a gente devia falar de reconhecimento de deveres. Perfeito. E ele falou para mim uma vez, e você é essa pessoa, porque você faz as pessoas reconhecerem os deveres delas. E aí eu disse para ele, então os direitos das mulheres passam pelo reconhecimento de deveres dos homens. E se eu pivotar, eu mato a galera do terceiro setor de raiva quando eu uso nomenclatura do segundo setor, né? Mas enfim. E se eu pivotar o IPFEM para masculinidades, que é o que a gente vai fazer em 2025? Ele falou, eu tô com você no que você decidir. Acho que faz um super sentido, porque pra gente cuidar das mulheres, a gente tem que educar os homens. Quem cuida de quem cuida. Exato. Então, acho que com isso a gente se encaminha pro final. Eu, que não sou besta nem nada, vou fazer um convite ao vivo, né, gravado, porque a gente não edita, tá? Tá bom. Isso aqui sobe do jeito que vai. Beleza. Pode dizer não, e se for não também, tá tudo bem. Mas eu gostaria que você fosse um convidado CLT deste podcast, né? Que a gente conversasse com periodicidade, que a gente aprofundasse todos esses assuntos, com os nomes difíceis, porque tem uma coisa que eu ouço, muitas coisas que eu ouço me incomodam, eu vou contar só uma delas, que é, as pessoas falam assim pra mim, vou falar duas, as pessoas não estão preparadas pra você, elas me dizem. Eu digo, isso é subestimar muito a capacidade de um adulto. Perfeito. Ele tá preparado pra mim, ele tá muito preparado pra mim. Essa é a primeira coisa que eu ouço que faz o meu alien de Madureira querer sair, né? E a segunda coisa que tem acontecido com alguma frequência em lugares específicos não é que as pessoas não entenderam o que você quis dizer. Eu disse, entenderam? É que se elas disserem que entenderam, elas vão ter que fazer alguma coisa com isso. Perfeito. Eu não sei exatamente o que significa na prática ser um convidado CLT, mas, por alguma razão, quando você me convida para alguma coisa, existe algo que me faz dizer sim. Exatamente. Perfeito. Então, se a resposta é sim, eu quero que você deixe alguma mensagem final, não sei, se você quer se despedir de alguma forma, eu me despeço, a gente encerra e você volta mais vezes. Isso é um convidado CLT, porque os convidados, eles vêm uma vez. Perfeito. E é isso, né? O convidado CLT, ele fica. Já que você perguntou no começo como é que os inquietos começaram, eu vou terminar contando isso, então. Né? Da onde vem toda essa história, né? Então,
que eu acho que é para deixar um pouco de jornada nessa conversa, Perfeito. porque no final a gente acabou não colocando, né? Perfeito. Quando eu estava pensando no meu doutorado, eu estava discutindo o que seria um trabalho sustentável para as pessoas. Sempre que a gente pensa sustentabilidade, a gente pensa como é que a gente olha para fora ambientalmente, mas também tem economicamente, ambientalmente e socialmente. Não só social para fora, social para dentro. Como é que a gente pensa para o público interno? O que seria um trabalho sustentável para essas pessoas que trabalham lá? Né? Eu estava buscando isso, estava discutindo qual que seria o referencial teórico que me ajudaria, a abordagem, premissas, como deixar um ambiente saudável e produtivo. E aí eu vou encontrar, num certo momento, né, duas pessoas importantes, né? Uma delas é o Laerte, a outra é o Sage, que são os fundadores comigo hoje do Instituto Trabalhar. Ele existe por conta dessas pessoas também. E eu estou numa conversa com o Sage e eu conto uma história para ele, né? Que é a seguinte, né? Eu conto para ele que eu perdi meu pai quando eu tinha 19 anos. Né? E o que eu vi naquela época foi uma pessoa que trabalhava muito. Muito pra caramba, muito mesmo. Então eu cheguei a uma conclusão. Trabalhar demais, mata. Uau. Na verdade eu cheguei a duas, né? Que trabalhar demais mata. E nem case nem tenha filhos, porque isso vai fazer você trabalhar mais ainda e vai te matar mais rápido ainda. Uau. Parentes, né? Anos de terapia. Hoje eu sou casado com a Andressa, como eu falei para você. Tenho os dois meninos, né? O Arthur e o Caio. O Arthur de 10 anos, o Caio de 6. Mas por anos, sirenes tocando na minha cabeça em relação a essa discussão. Ou seja, escuta isso, olha para mim. E psicólogo, psicanalista, né? Enfim, que ele é. Ah, psicanalista é tudo, né, É tudo, gente? é tudo. Aí ele olha para mim com toda a ternura, né? Acolhimento, né? Ele fala, Cláudio, trabalhar demais não mata. O que mata é um trabalho sem sentido. Isso sim nos tira o sono. Isso sim remexe por dentro. Isso sim nos leva para lugares desinteressantes da vida. E por que eu conto essa história? Porque, claro, ela é muito marcada para mim. Ele é forte. Eu não tinha a menor clareza, e hoje eu tenho, que os inquietos só existem porque meu pai não está aqui hoje. Agradeço. Quer queira, quer não, eu fui buscar, porque quando a gente pensa num doutorado, doutorado é escolher um tema que tem muito sentido e significado para a gente descobrir. É algo que está nas entranhas. Então, toda vez que eu estou numa banca de defesa, que eu estou analisando, a primeira pergunta que eu faço é essa. Por que você escolheu esse tema? E não vem com a resposta pragmática, eu quero saber o que mexe dentro de você na escolha desse tema. E eu demorei anos para perceber. A minha dissertação de mestrado, ela encerrou um ciclo de 98 anos de infidelidade conjugal, dos meus dois lados da família. E o meu doutorado é sobre masculinidades, a semente da violência masculina em Caim e Abel, a partir dos discursos pastorais na internet. Olha como isso está dentro de você. Então, Muito. olha que bonito, eu sempre né? sustentei o masculino a vida inteira. Ou seja, como é que a gente tira do sujeito de pesquisa para o objeto de pesquisa e converte para um formato que é exigido da gente no mundo acadêmico, mas que tem uma parte que é da gente. Muito. E É um disso- corpo, é uma parte do corpo Exatamente. mesmo. Como eu sempre me coloquei no mundo pela linguagem, a escrita para mim sempre é uma parte do meu corpo, vindo para o mundo. É muito interessante. Sempre é. Porque, afinal, alguém quer ser mais feio do que é? Não. Queremos ser úteis. Queremos fazer as coisas bem feitas. Queremos poder manifestar nossas virtudes e habilidades. Uau. É isso. Ô, Cláudio, eu tô chorando, né? Óbvio. Quero te agradecer por sempre, sempre, sempre transformar para melhor a matéria-prima da obra-prima que eu sou, sendo você feito dessa matéria-prima, da obra-prima que você é. Então, eu te agradeço muito, muito, muito mesmo. Não sei que encontro é esse, não sei que algo é esse, mas que bom que a gente tem coragem de atender a esse algo. Então, muito obrigada. Espero você aqui mais vezes, para que a gente se transforme junto, para que a gente entregue algo para esse mundo juntos. Muito obrigada. Combinado. Tamo junto. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade, Ana. Imagina, uau! E você que tá aí, não sei se você chorou, se você não chorou, eu me entrego mesmo, isso aqui é o que
tá vivo, eu falo que eu trabalho com o que tá vivo, né? Espero que você tenha gostado, que isso tenha feito sentido para você e eu te vejo no próximo passo do Sorrindo no Caos. Um beijo, tchau.